Praticamente vivemos em um mundo de pessoas ansiosas, dia após dia, com quanto os embates da vida aumentam, a ansiedade também aumenta. A ansiedade é sempre ruim? O que tem a ver ansiedade e doenças psicossomáticas? Como se livrar dessas coisas? Como ter uma vida mais tranquila em meio a um mundo tão conturbado? O que é necessário fazer? Esses são assuntos muito importantes para a nossa live de hoje, do programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Eu sou o professor Silvio Bernardes, biólogo, pós-graduado em Biologia, mestre em Saúde Pública pela Universidade de Loma Linda, 42 anos como professor universitário, ensinando sempre para os cursos da área de saúde e também empresário no ramo de saúde e qualidade de vida. Fique conosco nos próximos momentos e a gente vai começar a abordar a ansiedade dentro do preâmbulo de doenças psicossomáticas e o que é preciso fazer. Vamos ter dicas importantes para que todos os que têm ansiedade em excesso possam compreender-se, compreender a ansiedade e mudar a sua qualidade de vida. A ansiedade é um fenômeno que se constitui numa ferramenta de que o corpo, o organismo humano, dispõe para se proteger, para reagir quando está sendo agredido. De uma forma saudável, criamos ansiedade. É próprio do nosso corpo criar uma ansiedade no sentido de nos ajudar com isso a resolver os principais problemas. As pressões da vida ou até uma situação de perigo pode ser resolvida com a criação da ansiedade natural, normal, fisiológica. Quando a gente tem medo, nosso metabolismo se acelera, os músculos se enrijecem, nossa suprarrenal produz, suprarrenal também se chama adrenal, produz uma quantidade adicional de hormônios, como a adrenalina, que é o hormônio que faz o coração bater mais rápido, dá aquela taquicardia. Então, a ansiedade vai se tornando uma reação problemática somente quando nós não podemos queimar a energia e criar uma situação de calma logo após essa ansiedade. Quando uma reunião, um prazo ou um problema familiar chegam ao limite da pressão, aí a gente tem, nosso organismo vai sinalizando um perigo e que, no entanto, pode até não ser tão grave quanto a gente pensa, E aí o que acontece? A ação física é inapropriada, porque a gente aumenta o nível de ansiedade sem que com isso a gente resolva o problema. Portanto, ansiedade na medida certa é bom e útil para o corpo da gente, Então, se a ansiedade atinge níveis que estão acima da sua suportabilidade, a gente tem aquelas sensações desagradáveis de batimentos cardíacos superacelerados por muito tempo, músculos tensos, muitas vezes tendo que chegando a uma estafa muscular, Então, todas essas coisas são muito importantes e contribuem para que a gente tenha ansiedade. Diversos são, então, os sintomas da ansiedade. Inquietude, tensão, temor e tremor, às vezes em alguns músculos, palpitações, até quando a gente pensa que não tem nada que justifique aquilo, Aí a ansiedade já é patológica, Um suor frio na palma da mão, as extremidades do corpo podem esfriar, a boca fica seca, aí vem diarreia, vem um bolo, um nó na garganta que a gente não sabe se expressar direito, às vezes fica rouco, Alterações do humor, a pressão pode subir, a gente pode ficar tonto em alguns momentos que a ansiedade está mais grave, distúrbio do sono, distúrbio do apetite, uma fadiga que nos acompanha, a impotência sexual muitas vezes é um dos sintomas, as dores no peito,
a dor de cabeça, uma certa dor, um incômodo nas costas, uma tensão nos músculos, espasmos até em alguns músculos, especialmente embaixo da pálpebra, não é? Costuma tremer um pouco o músculo debaixo da pálpebra. Ataques de pânico também, quando a ansiedade já começa a ficar mais grave e por aí vai. Portanto, ela incomoda muito o corpo da gente, não é? No âmbito da medicina natural, chamada práticas integrativas e complementares pelas leis brasileiras, é preciso compreender que a percepção disso é diferente. Ou seja, como nós somos seres integrados, a melhor forma de abordar é com a medicina integrativa, não é? Porque o ser humano não é só um cérebro. Então, a área da ansiedade muitas vezes é tratada pela neurologia, não é? Se avança para a doença psicossomática ou psiquiátrica, nós vamos tratar pela psiquiatria, mas é muito bom compreender que muitas coisas que não têm nada a ver com o cérebro podem estar interferindo e fazendo com que o cérebro funcione de forma diferente. Afinal de contas, nós somos seres integrados e como seres integrados não temos só uma mente, temos um corpo e temos também a nossa vida espiritual. Portanto, que esses três parâmetros são muito importantes. E existem parâmetros secundários, como, por exemplo, o ambiente, a sociedade onde estamos. Portanto, a saúde precisa ser compreendida, quer saúde mental, quer saúde física, não interessa, a saúde precisa ser compreendida como um todo. Ela tem um aspecto físico, tem um aspecto mental ou emocional, não é? Tem o aspecto espiritual, tem o aspecto ambiental e tem o aspecto social. E hoje em dia, com a inflação como está, por que não dizer que também existe a saúde financeira que interfere diretamente na emocionalidade da gente e na ansiedade da gente, não é mesmo? Portanto, pessoal, como tudo está interligado, né? Existe essa perfeita interligação, principalmente entre a mente e o corpo, a saúde mental depende, e a saúde física estão juntas, mas a saúde mental propicia a saúde física e a saúde física também propicia a saúde mental. Há uma integração, é uma interdependência. Por isso, quando pensamos em saúde mental, também precisamos pensar em saúde física, porque uma age sobre a outra. E no aspecto da saúde física, mesmo que a gente cumpra tudo, faça todas as coisas corretamente, tenha um estilo de vida saudável, pai, e cuide do corpo, cuide da vida, a gente não terá saúde completa se a gente não cuidar também dos sentimentos, daquilo que a gente alimenta, não é? Você não terá saúde se houver sentimentos como ódio, inveja, inutilidade, rejeição, culpa, ciúme e dentre eles aí, bem rosa aqui no meio, em homenagem às mulheres, porque são as que mais sofrem com isso, né? Ansiedade. Olha que componente importante. Portanto, a ansiedade é um dos componentes muito importantes de uma série de prerrogativas, de expectativas, achei a palavra certa agora, de expectativas negativas que a gente pode armazenar durante a vida da gente. Os tempos atuais do século XXI, o século da comunicação, mas o século da ansiedade também, esses tempos estão nos expondo a muitas coisas ruins, como uma tensão crescente e permanente, muito ruído a toda hora, a todo instante, especialmente e exclusivamente, tá? Para quem vive nas grandes cidades, não é? Problemas insolúveis às vezes, clima humano decepcionante, onde as pessoas se degladeiam defendendo ideias e sendo mais fiéis às ideias do que ao próprio próximo, não é? Alegamos que é muito bom fazer o bem ao próximo, mas somente quando o próximo pensa e age de acordo com a gente. A gente tem hoje em dia uma falta de respeito enorme por nossas ideias, não é? E também
multiplamente, pessoas assumem posições extremas na sociedade. Isso traz um clima de embate, de choque, não é? Em todos os âmbitos, na área das nações, na área das famílias, no negócio, e tudo isso traz uma carga emocional muito grande, né? Conflitos, agressões, a própria rotina do dia a dia, tendo que correr para aqui e para ali, tornam o ambiente muito propício para a ansiedade e, como de resto, para as doenças psicossomáticas. Em uma estatística muito otimista, os especialistas calculam que de 70% a 90% das doenças modernas, elas são de fundo nervoso. Vamos ficar com o mínimo, já é muito, não é, pessoal? Quer dizer, as doenças de fundo nervoso já ocupam 70% das doenças dos tempos modernos, né? São as chamadas doenças psicossomáticas e toda aquela coisa que vem antes, como, por exemplo, ansiedade crescente e tudo mais. E, por exemplo, no caso das doenças psicossomáticas, para preveni-las, é necessário o quê? Isso vale para a ansiedade e para várias outras doenças, porque, embora o título que chamou vocês seja ansiedade, eu quero generalizar isso aqui, uma vez que nós não temos só ansiedade, nós temos várias outras doenças de fundo emocional, né? Então, para prevenir todas essas coisas, a ansiedade e as doenças psicossomáticas, eu trago agora uma série de itens para que vocês analisem comigo. Primeiro, fortalecer o seu sistema nervoso. Sim. Segundo, aprender a administrar o seu estresse. Eu vou citar todos eles e depois a gente vai voltar com cada um deles, especialmente dos mais simples, tá? Então, aprender a administrar o seu estresse. Sim, isso se aprende. O sistema nervoso vai necessitar, para ser fortalecido, de uma boa nutrição. E aí, quando se fala em boa nutrição, por favor, tire fora açúcar. Se você quer equilíbrio emocional, renuncie a esse inimigo, o açúcar. Eu tenho dito sempre isso aqui, já fiz lives sobre açúcar, pode procurar aqui no canal. O açúcar entrava o trabalho da máquina viva, obscurece o cérebro, ocasiona mau humor, então ele não é um alimento para quem quer ter equilíbrio mental. Então você tem que ter uma boa nutrição, com muita fruta, muita verdura, proteínas na quantidade certa, carboidratos também, porque lembrem-se que o cérebro, o maior alimento dele é a glicose, depois vem o oxigênio, né? Então a boa nutrição, se você quer ter um conhecimento melhor do que é boa nutrição, este canal tem um curso que foi oferecido, as 2 aulas estão no canal de graça, que é alimentação saudável, saborosa e barata. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa ir lá e fazer esse curso a hora que você quiser. E lá tem uma orientação de como é uma alimentação saudável, saborosa e barata, que vai fazer muito bem para o seu cérebro. Outra coisa para manter o sistema nervoso saudável e protegido é o repouso. O repouso é fundamental. 1 hora de sono antes da meia-noite equivale, em termos de recuperação, por 2 horas depois da meia-noite. Durma 8 horas por dia, deite-se sempre 9, 10 horas da noite para poder ter uma vida mais saudável, ter um sono mais tranquilo e recuperar o seu cérebro e a sua mente também. E procure ter momentos em meio à natureza, né? Sempre dê uma saída para repousar, para descansar. Prefira em meio à natureza do que ir para os centros urbanos e fazer seu descanso em shoppings e parques, essas coisas assim. Não, não. Prefira a natureza. Até as próprias cores da natureza, olhando para ela, elas vão acalmar e vão diminuir a sua ansiedade, porque vão contribuir para harmonizar o seu cérebro. Lembrando que não é só uma coisa, são todas essas coisas. E você tem também os nutrientes necessários para o seu cérebro. Quais são esses? Quais são os principais nutrientes? Olha, a gente tem alguns que são importantes, como, por exemplo, aqueles que têm o complexo B, o fósforo e a lecitina. Eu não estou falando de lectina.
mas de lecitina. Ok? E aí destacam-se as frutas com suas múltiplas cores, cada cor de fruta, legumes, verduras, tem um grupo de fitonutrientes que podem tirar as oxidações do cérebro, remover os radicais livres, dar uma acalmada no cérebro, promover a volta ao funcionamento normal. A gente encontra os alimentos saudáveis nas feiras, é preciso escolher, se você puder que eles sejam orgânicos, melhor ainda, mas o importante é que coma, mesmo que não seja orgânico, alimentos puros e saudáveis, tá bom? Procure evitar substâncias que possam afetar o seu cérebro, o seu sistema nervoso. Pode ser afetado por cafeína em excesso de cafeína. Cafeína é viciante, é um alcaloide, não é? Eu costumo dizer que cafeína é uma droga permitida. Chá preto, por quê? Porque tem cafeína. Chá mate, tem uma série de coisas, mas tem cafeína. Álcool, bebidas alcoólicas, o fumo, não é? As drogas de uma maneira geral, o chocolate pela teobromina e pela cafeína, não come em excesso. Ele pode dar uma energia assim no seu cérebro, mas ele vai viciando. Então, comedidamente com chocolate. Ele tem muita coisa nutritiva, muita coisa boa para o corpo, mas devemos saber que ele está extremamente industrializado, né? E por isso, e como ele tem teobromina e cafeína, ele poderá prejudicar, porque já existem muitas fontes de cafeína na vida das pessoas, né? Analgésicos cafeinados, calmantes, antidepressivos, moderadores do apetite, tudo isso pode resolver ou dar a falsa impressão de que você resolveu um problema, mas está só mascarando esse problema. Bem, já terminei de dizer as principais coisas que envolvem uma saúde cerebral melhor, agora os hábitos e as práticas para o repouso ideal, porque a gente citou o repouso também como uma coisa muito importante, não é? É bom planejar o sono, ele precisa ser bem planejado, que hora você vai dormir, como você vai dormir, em que circunstâncias você vai dormir, se o teu quarto está completamente escuro, se não tem LEDzinho lá por dentro, e não tem um aparelho eletromagnético lá dentro que possa interferir com o teu sono. Verifique que o sono se processa melhor com a completa escuridão, se o teu ambiente de dormir está bem climatizado, isso tudo é importante, não é? Então, também equilibra o sono, que faz parte do repouso, mas lembra que também o lazer faz parte do repouso, né? Não te mete em um lazer competitivo, competições disso, daquilo, isso são esportes, não são um lazer que recupere, porque vai gerar adrenalina, e você que tem ansiedade já está cheio demais de adrenalina, portanto, não disputa uma partida, mas brinca com a bola, entende? Sem estar disputando nada, vai ao mar, vai a uma piscina, tem um programa de lazer na sua vida, aquele momento em que perna pro ar que ninguém é de ferro, não é isso mesmo? O descanso é importante, mas ele tem um aspecto muito bom, e esse aspecto é a confiança no poder de Deus. Precisamos ter confiança em alguém muito maior do que nós, que pode nos ajudar nos momentos que mais precisamos. Portanto, a fé, a oração, essas coisas são utilíssimas, estão dentro do repouso mental que nós precisamos. Outra coisa importante é para você se livrar da sobrecarga mental e emocional. E uma das formas de fazer isso é verbalizar sua ansiedade, fazendo uma espécie de catarse, né? No consultório, às vezes, as pessoas conversam comigo e eu sinto que elas precisam colocar para fora e não estão conseguindo. Quando eu paro e pergunto e vou ao coração e permito que aquele choro que estava trancado venha e evolua, e a pessoa, às vezes, soluça e pede desculpas porque está chorando, eu digo a ela, não faça isso, chore bastante, jogue tudo para fora. Quando eu digo isso, aí é que elas fazem mesmo, porque sentem liberdade de jogar toda aquela angústia, aquela inquietação que está lá dentro, e eu duvido que uma pessoa que, diante de uma ansiedade, diante de um estresse,
chorando bastante, não consegue se aliviar um pouco. As lágrimas botam muitas toxinas para fora, principalmente as toxinas emocionais, minha gente. Então não há ninguém mais disposto para ouvir você do que o Pai Celestial. Por isso é que a gente tem que ter uma comunhão, uma fé, acreditar em alguma coisa que possa nos ajudar, e nesse caso acreditar no Deus Todo-Poderoso é importantíssimo para a gente se ver livre da ansiedade patológica e também de muitas doenças que vêm em decorrência dela. Meus amigos, a natureza canaliza novo vigor para o sistema nervoso quando nós estamos em meio a ela, não é? Então a gente fica fortalecido, fica mais fácil de enfrentar o estresse quando nós buscamos as forças da natureza. Portanto, uma coisa boa é manter o estresse sob controle. Ele pode ser bem benéfico se você o mantiver sob controle, porque só quem não tem estresse é o morto. Vai no cemitério que não tem ninguém estressado lá. Pode ser até que tenha o coveiro, mas quem está lá nas catacumbas é zero estresse. Zero estresse é morte. O estresse é importante porque ele nos motiva a fazer a coisa, entende? Mas a gente precisa reconhecer certos fatores, como tensões mentais e tensões emocionais excessivas, como fatores de um estresse patológico que mata a gente, não é? E as tensões mentais, elas vêm muito hoje em dia com o excesso de trabalho, mesmo o trabalho intelectual, não é? E a gente precisa reconhecer os limites da gente. Às vezes eu estou aqui no computador, tenho vontade de gravar mais alguma coisa para vocês, mas a vista começa a arder, eu sei que está na hora. Adotei a prática de a cada 1 hora em frente ao computador, eu trabalho muito em computador, eu sei como isso é estressante, não é? Diante de câmeras e tudo mais, eu adotei a prática de repousar um pouco meus olhos, né? E saio daqui, pego a cadeira, arrasto para a varanda, vou lá na minha varanda e vejo entre os edifícios a natureza que ainda dá para ver, mas sempre tendo um programa para sair. Algumas vezes eu saio, viajo e paro na estrada. Quando eu vejo uma paisagem linda na estrada, eu dou um jeito de parar, não é? Que não seja uma parada perigosa, e sair do carro e passar um tempo ali ouvindo aquela natureza e vendo aquela coisa maravilhosa, como isso tira o estresse da gente. Portanto, olha, reduza a sua competitividade, o seu perfeccionismo, aquela coisa de exigir de você um comportamento, uma performance tal. Você é, mesmo que agora as circunstâncias não estejam mostrando isso, mas você é. Ok, eu vi de um líder hoje, muito interessante, eu disse a ele, a minha pontuação no negócio que nós temos, né? Caiu um pouco, ele disse, não importa, pontuação não mede quem você é, para mim você é um diamante. E ele disse, ele me encheu a bola, não é? Mas é bom, quando a gente está assim para baixo, é bom a gente ligar para alguma pessoa que a gente saiba que pode botar a gente lá para cima. E as palavras que botam a gente para baixo de gente ruim são as palavras também que botam a gente para cima quando a gente pessoas para frente, otimistas, que reconhecem a queda, reconhecem os riscos, mas levantam, sacodem a poeira e dão a volta por cima, não é? Evite ter dívidas, responsabilidades demais, não é? Então, as dívidas, elas deixam você apreensivo. Então, aprenda uma coisa que eu aprendi depois de muito sofrimento. Primeiro ganhe para depois gastar. Eu vou repetir, primeiro ganhe para depois gastar. Agora, responsabilidades em excesso. Às vezes as pessoas ficam ansiosas porque não sabem delegar, repartir a responsabilidade com os outros. Às vezes chamam tudo para si, fazem sozinho o que os outros deveriam fazer e os outros de braços cruzados. Não, delega, divide, para que todos trabalhem, você também, percebe? Então, olha, e priorize os relacionamentos, não leve palavras ruins às pessoas, ainda quando elas estiverem erradas. Eu, de vez em quando, cometo esse ato inóspito, não é? E quando eu me toco, eu digo, puxa, eu estou estragando relacionamentos para ter razão.
eu prefiro até que creiam que eu não tenho tanta razão e conserve os meus relacionamentos. Eu acho que isso aí, em certas circunstâncias, é o melhor que a gente pode fazer, não é? E as tensões emocionais, pessoal? Elas sempre trazem uma série de sintomas como dores, perdas, conflitos, desapontamentos. Para enfrentar isso aí, a gente precisa criar uma disciplina mental para manter o controle, não é? E aí a gente passa agora a fazer um estudo muito importante e chegar um momento clímax dessa live, que é um momento em que a gente vai estudar para compreender melhor o lobo frontal, que é a cidadela do cérebro da gente, né? Então a gente tem o lobo frontal esquerdo e o lobo frontal direito. Vamos nos entender? Com o lobo frontal esquerdo, o cérebro tem dois hemisférios, né? Então, uma parte direita e uma parte esquerda. O lobo frontal esquerdo é a sede do raciocínio, da razão, da força de vontade, da memória. Portanto, ele é muito razão, ele é muito lógico, ele não é emoção, né? Mas o lobo frontal direito é o lugar dos sentimentos, das emoções, da bondade, da generosidade ou não, não é? Do egoísmo, o lado do se proteger, venha a nós, o vosso reino e o outro nada. Quer dizer, nós temos dois, assim como somos duas pessoas, temos dois hemisférios e precisamos dosar o funcionamento integrado deles, porque se fortalecermos o hemisfério cerebral direito, só vamos viver no mundo das emoções. Por tudo a gente vai entrar no mundo das emoções. Se fortalecermos o hemisfério cerebral esquerdo, só vamos viver no mundo da razão. E eu entendo que a razão é preponderante, mas a emoção é o tempero da razão. Assim, nunca perca a qualidade de se emocionar com a vida, mas também nunca perca a razão e nunca deixe que a emoção domine a razão. É a razão que tem que dominar a emoção para que você escolha o quanto você vai se emocionar ou não com determinadas coisas. Por isso que nós vamos agora, já estamos nos aproximando do final, trabalhar o lobo frontal, que é a coroa do cérebro, para a gente compreendê-lo melhor. Tá bem assim? E vem comigo porque nós vamos conhecer agora as várias funções do teu cérebro só no lobo frontal, para você ver que diferença ele faz na vida da gente. Oi, já estamos de volta. Tivemos uma queda aqui na energia elétrica em pleno momento de gravação, mas eu vou seguir agora. Eu estava dizendo a vocês que nós temos um momento em que vamos trabalhar para conhecer melhor todas as partes do cérebro, para que você veja como o lobo frontal é decisivo. E aproveitei e deixei um desenho aqui muito didático, né? O lobo frontal em amarelo, essa parte aqui mais rosa, que é o lobo parietal, aqui do lado, né, onde tem o lobo temporal, e aqui atrás, né, na nuca, o lobo occipital. Rapidamente falando, ainda tem o cerebelo aqui embaixo, que não pertence ao cérebro, né? Porque tudo isso que está dentro da cabeça da gente se chama encéfalo. É o cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo. Ainda tem um pedacinho aqui do início da coluna nervosa, né? Que atravessa a coluna vertebral. Então, aqui nós temos o lobo frontal, a coroa do cérebro. Por quê? Porque é o centro da espiritualidade, da moralidade, da vontade, do raciocínio. Também é ele que, pela razão, faz o breque. Às vezes a gente quer ir, mas a gente se sustenta porque a gente avalia as consequências, né? É isso, na realidade, esse lobo frontal, que é muito maior no ser humano, proporcionalmente falando, do que nos outros seres que habitam o planeta. É isso que faz com que os seres humanos sejam distintos dos outros seres. Já o nosso lobo parietal, aqui está ele, o lobo parietal, é um lugar de sensibilidade, é o centro da fala, é o centro da audição. Aí, quando a gente tem algum acidente vascular cerebral e perde a fala e perde a audição, a gente sabe que provavelmente o acidente foi nessa região. O lobo temporal tem a ver com a memória, tem a ver com um pouco das emoções, mas comedidamente.
O lobo occipital tem como força principal o centro esse aqui, perdão, viu? É esse aqui, roxo, né? Tem como força principal a visão. E o cerebelo, repito, não é o cérebro, mas o cerebelo também é um órgão que dá equilíbrio. Aqui está a fonte de onde a gente estudou todas essas coisas para vocês que queiram complementar seus estudos, ok? Como você já viu, a importância maior é o lobo frontal, por isso que nós estimulamos você a tratá-lo com muito carinho. E como é que se trata bem o lobo frontal? Bem, eu vou dizer a você uma série de coisas, certo? Proteja dos danos físicos e mecânicos, cabeçadas, esses esportes de pugilistas, murros, né? Cabecear bola, essas coisas. Muito bom, muito tranquilo, mas vai provocando microlesões que quando a gente chega da minha idade em diante, elas começam a se transformar em macrolesões. Portanto, proteja o cérebro de embate, de pancadas, essas coisas são importantes. Evite ou controle doenças que podem afetar o cérebro, né? As doenças, algumas a vírus, mas especialmente as doenças crônicas degenerativas progressivas que podem afetar o cérebro. Um exemplo máximo delas, a hipertensão, o diabetes, né? São doenças que podem afetar o cérebro. Evite ou controle muito bem essas doenças. Forneça oxigênio suficiente através da corrente sanguínea. Beba água em grande quantidade, 8, 10 copos d'água por dia. Faça exercícios respiratórios profundos, isso vai ajudar muito. Sempre que puder, esteja no campo, esteja à beira-mar para receber aquele ar puro. Supra o seu cérebro, o seu lobo frontal, com nutrição adequada, praticando a alimentação correta, evitando práticas erradas, já falamos isso anteriormente, o que é, não é? Exercite o cérebro, palavras cruzadas, leitura, dedução, raciocínio crítico, todas essas coisas que você faz. Hoje em dia, na imprensa, o pessoal diz muito o que a gente deve pensar, e às vezes a gente, pelo excesso de informação, a gente recebe uma informação, já passa à frente, sem analisá-la. Pare para analisar a informação, pare para pesquisar se aquilo que estão lhe dizendo é verdade antes de colocar para frente. Receba luz solar adequada, tome banho de sol diariamente. Tem vídeos no canal que falam sobre o sol e sobre como deve ser feito o banho de sol. Procura no canal que você acha. Exercite, portanto, o seu cérebro o máximo que você puder. Cuide com o que ele recebe, selecionando bem o que você vê e o que você ouve, porque isso é importante para manter o cérebro saudável. E o que é que mais prejudica o funcionamento do cérebro? Alvin Toffler cunhou uma frase muito interessante, olha só. Constantes estímulos dos sentidos fecham os processos analíticos e diminuem a habilidade de enfrentar a vida racionalmente. Cuidado com os estímulos muito grandes, recebidos a toda hora, especialmente da mídia, dos aparelhos elétricos, que são tão bons, mas em excesso são tão prejudiciais, não é? Já repetimos para vocês, aliás, já dissemos, vamos repetir, cafeína não é bom para o teu cérebro, para a tua ansiedade, desequilíbrio nas coisas, fazendo uma coisa mais do que outra, ou mais do que necessário. A água é bom, mas em excesso prejudica, a falta dela também prejudica. O cérebro precisa de equilíbrio. Alimentos ricos em tiramina e ácido araquidônico, como certas gorduras, não são bons para a saúde do cérebro. Baixos níveis de glicose e de oxigênio são altamente prejudiciais. A música repetitiva com uma altura muito grande, pum, 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 o cérebro é afetado, então vamos evitar isso aí, vamos ouvir música no tom certo. A música certa no tom certo é relaxante. A música muito apressada, com batidas sincopadas, assim sempre em tom alto, ela pode ser estressante na vida da gente. Estamos chegando a um momento final muito importante quando nós estamos colocando os efeitos de um lobo frontal comprometido.
que acontece quando o lobo frontal está comprometido e que faz parte, em muitos casos, do processo de causar ansiedade. Degeneração dos princípios morais, prejuízo social, a perda do amor pela família, pelos amigos, a falta de previsão para o futuro, a incapacidade de raciocínio abstrato, a incapacidade de interpretar provérbios, profecias, cálculos matemáticos, o que quer dizer uma pessoa, todas essas coisas, a habilidade diminuída para a compreensão matemática, perda da empatia, enfim, essas são coisas importantes. Tem mais, falta de restrição, as pessoas começam a ostentar, a hostilizar, a agredir as outras, e sentem prazer em agredir, em ver o outro sofrer. A memória pode ficar afetada, especialmente para os eventos recentes, a distração e a inquietude, o voo de ideias, as fantasias, né? As instabilidades emocionais, a falta da empatia e até mesmo a apatia, que é a falta de iniciativa, né? A indiferença para com a condição das pessoas, atitudes irrefletidas, falta de compaixão pelo próximo. Do lobo frontal afetado gera tudo isso, ok? E quais são os efeitos das emoções sobre sua saúde? Você tem uma glândula na base do cérebro, que não faz parte do cérebro, mas que está na base dele, que se chama hipófise. Quando você municia essa glândula através do seu cérebro com amor, alegria, gratidão, esperança, louvor, confiança, você tem a síntese de endorfina. O que será que fazem as endorfinas, hein? Tem muita coisa boa que elas fazem para a gente, não é? Mas olha, quando você também estimula essa glândula com outras coisas, como, por exemplo, a raiva, o ódio, o medo, o remorso, a inveja, os ciúmes, o ressentimento, a desconfiança, quando você dá isso ao seu cérebro, quando você coloca isso para muito tempo com esse tipo de sentimentos, tudo vai para a hipófise, só que ela reage de outras formas. Ela sintetiza, em vez de endorfinas, hormônio ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio vai até uma glândula chamada adrenal ou suprarrenal, que estimula a produção excessiva de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol, sim, os corticoides que nós mesmos produzimos. Com as emoções boas e a síntese de endorfina pela hipófise e outros hormônios, o que acontece com o corpo da gente? E com as emoções negativas e a síntese do ACTH e todos os hormônios excessivos da adrenal, o que acontece com o corpo da gente? Você vai achar muito interessante, porque é de suma importância, olha só, sob a égide das endorfinas, nós temos resistência às infecções, são as emoções positivas, o que elas geram para a gente? Aumentam a resistência da gente às infecções, aumentam a superação de doenças crônicas, alérgicas, cânceres, dá nova vitalidade para o corpo da gente, não é? Agora, com os sentimentos negativos, que fazem com que a hipófise sintetize mais o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, e aí a adrenal joga em excesso, porque esses hormônios não são ruins, não. O excesso deles e a continuidade deles, desse excesso é que é ruim. Adrenal, noradrenalina, cortisol, isso gera agitação, pressão alta, taquicardia, depressão, ansiedade, baixa na imunidade. Para terminarmos nosso programa de hoje, desse Desfazendo Mitos e Ensinando Verdade, dessa terça-feira, eu quero deixar com vocês o que está escrito em Provérbios, capítulo 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas a tristeza do espírito faz secar os ossos. Meus queridos, minhas queridas amigas, que estão acompanhando o programa, e você que vai ver esse vídeo depois, deixe o seu like, faça a sua inscrição, botãozinho vermelho, toque nele. Quando aparecer o sininho, toque no sininho para você ser avisado toda vez que eu estou no ar. Lembre-se sempre, o canal Silvio de Moura Bernardes é o canal de saúde da sua família,
e é claro que seu também. Portanto, aqui você vai encontrar sempre uma aula sobre saúde, orientações de saúde, compartilhe os vídeos e ajude as pessoas, porque o crescimento desse canal tem sido feito por vocês que têm no coração essas endorfinas, esse sentimento de partilhar o que recebem de bom, de não ficar só para você egoisticamente, mas para partilhar com as pessoas. Creia sempre o seguinte: todas as vezes que você vem a esse canal, vê os vídeos e você se enche de justificativas por falta de tempo, por isso, por aquilo, deixa para depois o fato de compartilhar esses vídeos, você não está ajudando tantas pessoas que precisavam ver essas coisas, para terem mais esperança, para compreenderem as suas doenças emocionais e para reagirem diante delas. Veja, uma live como essa, onde a gente aponta para você, não diz simplesmente o que deve fazer e o que não deve, mas justifica por que deve fazer e por que não deve. Você está terminando a live de hoje conhecendo mais de você mesmo. Você acaba de conhecer mais de você mesmo. Eu lhe pergunto, por um ato de bondade, não dá para partilhar isso com as pessoas? Não dá para fazer com elas o bem que você está tendo assistindo essa live? É óbvio que dá. Mas vamos deixar que o lobo frontal, que comanda a razão, possa fazer com que você raciocine e pense que muito mais do que dar uma esmola, muito mais do que dar um bem seu, se você der informação que pode mudar a vida das pessoas, você já deu um primeiro passo muito importante. O segundo passo você vai com os bens materiais, mas o primeiro, prepare a pessoa para que ela se entenda, compreenda como ela funciona e como essa pessoa pode ajudar o funcionamento melhor do seu corpo. Compartilhe esse vídeo, você estará possivelmente salvando uma pessoa. Eu sou o professor Silvio Bernardes e eu sou muito feliz pela presença de vocês. Vocês são muito queridos e muito amados e que Deus abençoe todos vocês e terça-feira que vem a gente volta. Acompanhe a nossa série sobre vulcão. Tem uma playlist no canal Vulcão e Saúde, tá certo? Não esqueça dos aconselhamentos que eu lhe dei. Para saber fazer a sua alimentação saudável, saborosa e barata, procure o vídeo, veja o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e se inscreva e faça esse curso que é sensacional, tá bom? Olha, um beijo no seu coração. Você é uma pessoa muito querida de alguém e você merece ter o melhor e fazer o melhor para as pessoas. Tchau, pessoal!